E eu queria começar com duas pessoas, a Valéria Sosca, diretora-geral SAP Concur Brasil, e a Fernanda Vicente, especialista SAP Concur. Roda a vinheta. Tem uma vinhetinha bonita, né? Olha aí! E aí, pessoal? Oi, bom dia, Murilo. Bom dia, Bom Fê. dia! Depois Fê, dessa sua tá aí, mulher? estamos todos muito energizados. Opa! Maravilhoso! Valéria, a gente tá num momento louco da humanidade. Queria só ouvir aí o prólogo seu aí sobre esse momento da humanidade, essa nova humanidade que está emergindo. Então, na verdade, quem sou eu para falar sobre a humanidade que está emergindo? Eu posso falar um pouco assim sobre as minhas observações e o que a gente está vendo em relação ao tema dos nossos colaboradores, de como vai ser esse futuro do trabalho e do reembolso de despesas relacionadas ao colaborador, né? Então, eu acho que estamos todos, como você falou, meditando mais, pensando mais a respeito das nossas práticas, pensando como vai ser o mundo no futuro, que ninguém sabe, mas existe aí sempre uma tentativa de imaginar como ela vai ser, né? E certamente eu acho que algumas coisas vão mudar. Eu acho que a gente se preparou e vai praticar mais o que a gente chama de home office, o que significa, e muitas vezes, você mudar as políticas de reembolso de despesas para esse colaborador que vai estar mais em casa e menos no escritório, o que não significa que ele não vai ter reembolsos para fazer. Por exemplo, as políticas elas vão ter que considerar um pouco mais o que é, por exemplo, uma hora extra se você está em casa. É depois das 8, é depois das 7, é antes das 7 da manhã. Mas se o colaborador parou, isso desconta, não desconta? E aí o que esse colaborador vai ter direito, por exemplo, na sua hora extra? Ele vai ter direito a pedir uma pizza, ele vai ter direito a pedir 2 pizzas, essas 2 pizzas vai ser para ele, para a família, enfim, são coisas que a gente vai precisar repensar. E como o colaborador vai, de fato, reembolsar tudo isso, né? E o outro ponto que eu acho que muda é como é que a empresa vai cuidar desse colaborador quando ele estiver de verdade numa viagem a trabalho, né? Isso a gente tem principalmente no Brasil, culturalmente, isso não é muito pensado e muito elaborado, e a gente vai precisar pensar, porque esse colaborador ele vai precisar ter uma certa autonomia quando ele chegar numa localidade, e essa localidade, por exemplo, tiver com um lockdown ou com um surto de Covid ou de um outro vírus que possa surgir, como é que esse colaborador vai fazer e que autonomia a empresa vai dar a ele para que ele possa reagir a esse tipo de coisa? Ou, por exemplo, se ele não conseguir voar porque naquele voo as máscaras acabaram ou aconteceu alguma coisa que ele teve que ser realocado em um outro voo. Quer dizer, é um mundo novo que a gente vai precisar ainda ver como ele vai ficar, mas certamente a gente vai precisar rever a nossa política de trabalho, de despesas, e vai precisar se preocupar mais com a segurança do colaborador quando ele precisar viajar. Que louco, né? Assim, a quantidade de micro detalhes que vão ser mudados na humanidade. Você falou um monte de coisa que eu nunca tinha pensado. Esses detalhes, assim, de a flexibilidade que vai ter que ter, essa coisa do em casa, né? Como não faz parte do meu mundo isso, eu nunca vi. E aí isso me fez pensar que em cada universo, em cada vertical, tem esses micro detalhes acontecendo, né? Muito louco isso.
E Murilo, você sabe o que é interessante? Que é interessante, você falou aí da criatividade, da imaginação, é que cada um começa a olhar para dentro de si, do negócio que está acostumado, e com o tempo começam a surgir esses detalhes. Por exemplo, isso tudo que eu te falei, é óbvio que o cuidado com o colaborador é algo que a gente já tem discutido muito, e até a gente tem observado que isso tem sido uma prática nos países que estão retornando, e que também países que já tinham essa cultura dessa preocupação com o colaborador muito mais presente do que aqui no Brasil. Mas, por exemplo, essa questão toda do home office, do reembolso de despesas, é algo que surgiu para mim, pelo menos, e aqui para um grupo que tem discutido esse tema comigo, semana passada. Então, não é algo assim, então, os detalhes, o que vai surgir de novo, não é algo tão imediato. Eu acho que a gente vai precisar viver mais nesse novo contexto para os insights começar a vir, que a criatividade, a imaginação começa a aparecer. E isso eu acho que é a grande transformação. Sim. É o ouvido listening para o que está surgindo, né? Tá com o ouvido ali do que está surgindo, da pizza, do não sei o quê, e como reagir a isso, e como, no caso, o concurso se adaptar também, né, a essas novas realidades. A pergunta que eu vejo na minha cabeça aqui agora é o quanto que a plataforma ela tem flexibilidade de você mudar as regras todas do que pode, do que não pode, ou seja qual for a condição agora nesse momento, é possível configurar para mudar as políticas. Sim, total. Então isso é uma coisa bacana da plataforma, é a mudança da política, de acordo com o que a empresa define. Uma outra coisa bacana que a plataforma tem é uma solução chamada de Locate, que a Fernanda vai ter a oportunidade de mostrar um pouquinho mais em detalhes para vocês. E essa solução, ela localiza de forma proativa o colaborador e ajuda ele a mudar um itinerário caso ele precise, ou dar um alerta para ele de que ele está numa situação de risco. Enfim, a plataforma ela ajuda nos dois lados, né? E não menos, né, o que a gente tem começado a discutir são as parcerias, por exemplo, com Rappi, com iFood, que vai ser cada vez mais comum o colaborador estar em casa e ter que pedir uma comida e precisar reembolsar. Então, assim, que esses recibos vindo do iFood e do Rappi, eles sejam carregados automaticamente no relatório de despesas do colaborador quando ele utilizar. Isso facilite a vida dele. É sempre uma tentativa de entregar a melhor experiência para o seu colaborador. Tá? Então, é aí que a plataforma é bem bacana. Maravilhoso. E esse negócio do Rappi, iFood, isso já rola? Já tem isso? Não, a gente já vem conversando com o iFood, né? Mas eu não sei se para todas as empresas igual, mas pelo menos dentro da SAP, a gente não tinha o hábito de, quando fazer uma hora extra, pedir via Rappi ou iFood. Talvez isso tenha começado nos últimos tempos, mas não era assim o padrão, sabe? Tipo um ano atrás. E a gente já estava conversando com o iFood e agora começamos a conversar com o Rappi na ideia de ter esses recibos automaticamente carregados para os relatórios de despesas, com uma ideia de facilitar a vida do colaborador que vai cada vez mais pedir a sua pizza, a sua alimentação, o que a empresa deixar ele comprar como alternativa, né, de trabalho depois da hora, por esses parceiros. Então a gente já quer nos posicionar como à frente um pouquinho e tipo assim, já temos essa parceria e como facilitar a sua vida com isso. Maravilha. Fernanda, e aí, mulher? Como é que tá a vida? Tudo bem? Tudo bom, Murilo? Por favor. Manifeste. Bom, meu nome é Fernanda, eu trabalho aqui no time da Concura aqui no Brasil desde quando a gente começou também. A gente começou aqui no Brasil efetivamente desde 2017. E acho que a minha principal função aqui hoje é ajudar as empresas a
pensarem aí o processo, tanto como fazem hoje, de qualquer gasto que é iniciado pelo colaborador. Então, complementando aí um pouquinho do que a Valéria comentou, além do iFood, de um Rappi, a gente vê muitas empresas, a própria SAP está reembolsando vacina hoje em dia, por exemplo. Então, como que a gente pode utilizar a tecnologia, né, ao nosso favor para essa mudança de hábitos aí que está acontecendo. Então, e como é isso que... o esquema do Locate? Como é que é, Fernanda? Como é que é o esquema que a galera falou? É Locate o nome? É Locate o nome. A ideia dele é basicamente atribuir essa segurança para o colaborador, para as empresas, aonde quer que o colaborador esteja. Então, assim, ele é uma ferramenta que foi inicialmente pensada para quando os colaboradores estão viajando, quando as pessoas estão viajando, mas que também pode ser utilizada para, por exemplo, hoje que a gente está trabalhando de casa, né? Então, às vezes, se o colaborador está numa zona de risco, então ele está numa cidade que está tendo um surto maior, então ele consegue enviar notificações tanto para o colaborador como também para os administradores da empresa. Então, uma área de RH, por exemplo, né? RH que geralmente cuida dessa parte de segurança e tudo mais. Então, o Locate, ele faz todo esse gerenciamento aí de mandar notificação, alerta de risco e etc. Eu acho que a gente tem um vídeo para passar aqui. Dale. Então, Val, obrigada por ter me chamado, obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho desse tema que está super em alta. Acho que agora, e principalmente vai mudar toda a nossa forma de lidar tanto com o trabalho, com viagens, muda um pouco a nossa cabeça e as preocupações que a gente tem, né? Então, eu preparei aqui algumas coisas para perguntar e para falar com quem está assistindo a gente aí. Então, a primeira delas é o que é, né? Quem que sabe o que é o Duty of Care, né? Então, o Duty of Care, ele é um conceito que hoje a gente não tem ainda uma tradução oficial para português, mas ele é basicamente relacionado, ele quer dizer manter as pessoas da sua organização seguras, né? Então, é toda a responsabilidade que as empresas têm, uma responsabilidade moral, uma responsabilidade legal de cuidar do bem-estar dos seus funcionários onde quer que eles estejam. Então, ele está no escritório, a gente tem certeza que a empresa ela é responsável, mas será que quando ele está trabalhando fora do escritório também não é responsabilidade da organização ter a segurança de que aquele colaborador ele está seguro, né? Já que ele está prestando o serviço, querendo ou não, a gente está prestando aquele serviço. Então é esse o conceito do Duty of Care. É garantir que o seu colaborador ele está numa situação segura, numa situação saudável, aonde quer que ele esteja, tá? Então, hoje, a gente sabe que vive aí num mundo que acontece muita coisa todo o tempo, a gente tem pessoas viajando o tempo todo, a gente tem pessoas, né, a gente é baseado no escritório, mas raramente a gente vai para aquele escritório. Então eu, em situações normais, tinha semanas que eu tava 2 vezes em São Paulo, um dia tava no Rio de Janeiro, no outro tava em Fortaleza, no outro tava mais pro sul. E a gente sabe que tem muita coisa acontecendo todo o tempo. Então, a questão do Duty of Care, ela fica ainda mais complexa quando a gente fala de organizações que têm essa cultura de viagem para muita gente, né? Organizações grandes que têm essas pessoas viajando todo o tempo. Porque você tem situações, né, de desastres naturais, você tem situação de segurança, de violência, você tem... Às vezes o colaborador ele fica doente enquanto está viajando. Eu mesma no começo do ano, em uma viagem para fora do país, passei super mal, fui parar no hospital, então tive toda uma assistência da SAP nesse sentido. Então, como que você apoia seu colaborador nesse sentido, né? É aí que vem o conceito do Duty of Care, que eu tenho certeza que depois de todo esse período que a gente está vivendo agora, vai se tornar cada vez mais relevante, né? Qual que é o desafio de ter esse Duty of Care bem implementado nas organizações hoje? E por que talvez que aqui no Brasil a gente ainda não tenha essa cultura desse conceito de ter ferramentas, né, que apoiam em todo esse controle da segurança? Basicamente, é relacionada
você tem diversos viajantes, então você tem muitas pessoas o tempo todo em diferentes lugares. Você tem aí uma série de fontes de informação diferentes relacionadas às vezes a gastos, às vezes ao itinerário que veio da agência, mas aí não foi bem aquele que ele utilizou, no final não conseguiu embarcar, teve uma alteração que foi feita de forma offline. E por último, com relação a recursos limitados, né? Como que eu vou ter recursos para controlar tudo isso no final? Porque parece um trabalho gigantesco, né? Então, basicamente, a pergunta que eu acho que fica aqui é: se você está preparado para quando acontecer um incidente que pode envolver seus funcionários, as pessoas contratadas, não importa em que parte do mundo, e conseguir se comunicar com eles e ter a consciência de você dar toda a assistência que ele precisa, né? Que é se conectar aos pontos de proteção e de segurança para esse colaborador. Então é aí que entra o que a gente chama do SAP Concur Locate e o Active Monitoring, que é basicamente a nossa tecnologia que busca muito trazer essa questão do cuidado e da segurança com o colaborador, tá? Então, como que funcionaria esse processo, né? O primeiro ponto é antes mesmo do colaborador embarcar. Então, eu peguei o meu itinerário de viagem, nesse itinerário eu já tenho informações. Então, o colaborador ele pode receber nesse e-mail um itinerário com as informações certinho ali do voo, do hotel, mas além disso, informações dessa localidade. Então, se é um país que tem uma cultura diferente da nossa ou não, se tem algum ato que pra gente é normal, né, o brasileiro, a gente abraça, a gente dá beijo no rosto no momento que conhece as pessoas, às vezes tem culturas que não estão adaptadas a isso. Questão de nível de segurança, então receber um relatório já com, esse país aqui, ele teve essa última situação aqui de violência, você pode evitar tais situações, então é isso que já vem junto com o itinerário da viagem. Então antes do colaborador viajar, ele já vai com algumas informações que podem ser relevantes durante o tempo que ele vai trabalhar naquela região. O segundo ponto é relacionado aos alertas, né? Então, essa nossa tecnologia, ela manda mensagens de forma automática para o colaborador, seja via mensagem, seja via aplicativo, né? O próprio aplicativo da SAP Concur pode fazer isso, como também através de e-mail. Então, pode ser desde uma coisa assustadora, como, por exemplo, um terremoto, um desastre natural, algum ataque, mas também pode ser uma região que está tendo um protesto, né? Então, às vezes, por exemplo, ano de eleição em São Paulo. São Paulo, ano de eleição, nos últimos anos, você não pode andar na Avenida Paulista, né? Então, a pessoa que tá vindo de fora não tem essa consciência. Então, é até esse nível de alerta, tá avisando, por exemplo, tá tendo um protesto em tal região, talvez seja melhor você evitar essa avenida. Então, são alertas desde níveis super assustadores, como coisas que acabou acontecendo aí, faz parte do dia a dia da cidade. Então, esses alertas, eles são definidos por níveis, tá? E aí vocês definem quais que fazem sentido para cada colaborador. Possibilidade de check-in e solicitação de ajuda. Então, o colaborador, pelo próprio aplicativo de viagens dele, ele pode colocar o check-in dele, que é basicamente falar a localização e o que está acontecendo, porque ele precisa desse apoio aí da organização. E, claro, ter um retorno dessa comunicação. Então, o colaborador manda mensagem, mas e aí, né, como é que eu vou ser contatado depois? Então, pode ter, claro que, né, a empresa pode ligar para o colaborador, mas também tem todo um registro de contatos que pode acontecer diretamente pela ferramenta, tá? Do administrador, né, da pessoa, do gerente de viagens, como também do colaborador que está viajando da empresa. Então, aqui, essa aqui seria uma tela, né, do e-mail que o colaborador recebe no momento que ele reserva aí uma viagem. Então, eu reservei aqui uma viagem para Portugal. Aí aqui tem algumas informações. O risco, né, de segurança, igual eu comentei, baixo, é um país relativamente seguro. A parte dos alertas. Então aqui, por exemplo, teve um terremoto. Ele pode receber esse alerta direto no pop-up do aplicativo, como a gente recebe no Instagram, WhatsApp, etc. E também com os níveis de risco e aonde que o colaborador está, que ele pode colocar também a tela de check-in. E por último, a parte aqui, né, da comunicação bidirecional. Então aqui ele pode solicitar, né, ajuda, igual eu comentei, e descrever a atual situação dele, por que ele está precisando daquele apoio da empresa, tá? Então aqui é um exemplo, uma situação, né, em que uma colaboradora da SAP Concur precisou de apoio.
houve um tiroteio em Las Vegas, aí se eu não me engano, ano passado, ou há 2 anos atrás. Pelo itinerário, ela chegou ali em torno das 10h08, ela chegou no hotel dela. Pediu um Uber para ir jantar. Nesse momento que ela pediu esse Uber, recebeu um e-mail avisando que tinham recebido uma recente informação para evitar uma determinada área aqui em Las Vegas por conta de um tiroteio que estava acontecendo. A empresa pediu para responder, falando se estava tudo bem, mandar um ok, ou se não, responder com uma outra mensagem. E aqui, nesse caso, o contato foi feito através de SMS. 11h18, uma operadora de viagens entrou em contato com ela para saber o que estava acontecendo. E aí, 11h30, ela já estava recebendo aqui um apoio que ela precisava de transporte, porque ela tinha ido para essa região aqui para ter o jantar dela, e aí ela conseguiu. Às 11h45, o chefe de segurança global da SAP Concur entrou em contato com ela para saber se estava tudo bem, e ela conseguiu sair para voltar pro hotel. Então, esse é um exemplo, tá, do que pode acontecer. E, para finalizar, essa é a telinha do Concur Locate para o gestor de viagens, tá? Então, aqui ele consegue visualizar o risco de cada um dos países, né, em seleção de cores, quantos colaboradores que eles têm em cada país, aonde que tem as sedes, e onde, né, aqui tem a lista dos colaboradores, claro que ele pode filtrar e visualizar quem que tá em risco e quem não tá bom? Posso ter aqui também os níveis de alertas, igual eu comentei. Então aqui, por exemplo, eu consigo visualizar as pessoas, né, a quantidade de pessoas que foram afetadas, qual que é o nível desse risco de alerta, se eu entrei em contato com alguma pessoa ou não, e tomar as ações necessárias, tá bom? Então, era isso. Se vocês quiserem saber mais, a gente pode conversar um pouquinho depois do evento também, mas essa é a ideia do Duty of Care e como que a SAP Concur pode apoiar aí as empresas nesse sentido, tá bom? Obrigada, pessoal. Eu devolvo aí para vocês terminarem o bate-papo. Tchau, tchau. Obrigada, Fernanda. Olha aí, ei, maravilhoso. Arrasou, Fernanda. Opa, muito obrigada. Galera, Fernanda, obrigado pela participação. Valeu. Cheiro no coração de vocês. Gente. Até mais.